Essa é uma produção do MBL, em parceria com todos os participantes da comunidade escolar, como pais, alunos e professores, além de um parecer jurídico sobre o projeto. Eu te desafio a assistir esse vídeo até o final e tirar todas as dúvidas sobre o projeto Escola Sem Partido. Meu nome é Isolete Baman, sou professora municipal das séries iniciais da rede municipal há 25 anos. Estou aqui hoje para falar sobre o projeto Escola Sem Partido. Desde que o projeto foi lançado na Câmara de Vereadores, eu estudei, pesquisei, conversei com bastante gente, procurei saber o que era e por que muitas pessoas falavam contra ele. E cheguei à conclusão que é interessante sim para o nosso município, como seria interessante para todo o nosso país. O professor, ele vai para a sala de aula e ele deve abrir um processo de discussão em sala, ou seja, falando sobre todos os assuntos, sobre todos os lados, sobre todas as versões. Nunca dizer que lado A é correto e o B e C são errados. Isso se referindo a partidos políticos, movimentos sociais, religião. São de vários professores, porque eu não poderia opinar, porque eu não depedi de governo para viver. Todo esse tipo de coisa aconteceu inúmeras vezes e a minha família presenciou o meu sofrimento, porque eu chegava da escola chorando. E agora na faculdade também, mas agora eu já sei lidar um pouco mais com isso, já tenho mais conhecimento. Então, os professores veem como um afrontamento. Eles não aceitam o diálogo. Para eles tem que ser sempre a opinião deles. Quando nós damos a nossa opinião sobre, nós somos fascistas, nós somos a pior pessoa que existe no mundo. Eu sou uma pessoa arrogante. Eles podem estampar tudo que é tipo de política dentro de sala de aula sobre certos candidatos, pós-candidatos. Se eu dou uma opinião contrária sobre outro candidato, eu perco a palavra, eu perco o apoio, na qual meus outros colegas também não me apoiam. E eu acho que isso é uma situação muito delicada e que deveria melhorar. Eu sei o que um aluno passa, um aluno que tem um posicionamento de direita ou de esquerda, sendo diferente ao do professor, passa em sala de aula. Eu sei o que é você chegar na sala de aula e o seu professor dizer que é contra racismo, que é contra homofobia, que é contra machismo, e depois colocar vídeos de escárnio e deboche a evangélicos e cristãos. Eu sou cristão. Um professor, ele tem que ser isento. No momento que um professor vai para uma sala de aula com uma camiseta dizendo que fulano que é o correto, ele está fazendo propaganda política. E a sala de aula não é lugar para isso. Nunca na história do Brasil alguém foi tão perseguido quanto o Lula. Eu aposto no PT, porque o PT transformou o Brasil para melhor. Entendeu? Globo quer mandar o Brasil, quer esculhambar o Brasil, quer levar o Brasil à guerra civil, sei lá o quê. Não interessa aquela classe média que saiu dia de domingo, branca, rica, batendo panela da puta que pariu. Por que eu sou a favor do Escola Sem Partido? Mesmo antes de saber que existia o Escola Sem Partido, eu já vi uma forte doutrinação. E são ensinados a nós determinados autores que têm uma só visão de mundo. Isso há muitos anos, aproximadamente há uns 30 anos, certos autores, certas teorias. E no ensino, tanto na universidade quanto ensino médio, deveria nos ser apresentado todas as visões possíveis para que cada aluno escolhesse qual posição quer seguir, porque senão é doutrinação. Acredito que o aluno tem que ter liberdade de suas escolhas. Não é um professor que tem que impor a ideologia dele, o aluno tem que saber o que vai escolher. Não vai ser um cartaz na sala de aula que vai me intimidar, porque respeito e liberdade é o que tem que ficar. A Escola Sem Partido tem uma proposta de deixar especificado em cartazes os deveres do professor, então ela não vai limitar nada, não vai limitar em nada a educação, só vai deixar fixo para os alunos o que é do direito deles, porque a formação moral não é dentro da sala de aula, a formação moral deve ser feita
no ambiente familiar, com a convicção familiar daquela mesma família. Apenas a classe média branca é quem foi à rua vestido de camisa do Brasil querendo que o governo fosse deposto. Mas é porque a classe média que foi à rua, galera, estava insatisfeita com o fato de pobre estar pegando avião no aeroporto. Então eu sei também o que é chegar no Dia da Consciência Negra e a tua professora propor dança afro-religiosa, e você sendo cristão dizer que não pode dançar porque isso vai contra os seus princípios e suas éticas. Mas mesmo assim ela diz que você tem que dançar porque senão você vai rodar. Eu sei que é você fazer um trabalho sobre ditadura militar e o teu trabalho ser o único na visão de direita. E no outro dia o teu trabalho amanhã ser rasgado e riscado no colégio. Então quem são os intolerantes? Né? Quem são os intolerantes à opinião? Eu sei o que um aluno sofre. Então eu acho que o professor não é pago para fazer propaganda partidária e propaganda política na escola. O professor é pago para ensinar. Eles costumam dizer para nós na faculdade, também no ensino médio, os professores em geral, que estão desenvolvendo a nossa autonomia. Mas não é a nossa autonomia, é a autonomia deles, um determinado tipo de autonomia, que é contra uma outra visão de mundo. Na verdade, alguém não pode escolher o diferente. Se a gente for pensar em linhas políticas, por exemplo, socialismo e liberalismo, não são apresentadas as duas linhas com suas teorias, seus postulados, e o aluno é livre para escolher. Não, ele não é livre para escolher. Se ele escolher o liberalismo, ele é execrado. Inicialmente, o que se pode falar a respeito do projeto Escola Sem Partido? Nós primeiro devemos formar a consciência, ou pelo menos investigar, ver se há ou se não há doutrinação em sala de aula. Esse é o princípio, esse é o básico. Para chegar a essa concepção de que há essa doutrinação, eu pesquisei e encontrei uma pesquisa da CNT Census, que é um instituto sério, que é muito usado para pesquisas eleitorais, inclusive, e trata do tema educação e doutrinação. Todos sabem que o patrono da educação no Brasil é o professor Paulo Freire. Não se discute as várias frentes que ele criou, principalmente em termos de alfabetização de adultos, que é uma coisa que deve ser elogiada. É um professor respeitado no mundo inteiro, mas também é preciso que se diga, e ele tem esse cunho ideológico marxista. E nesse estudo, nessa pesquisa, demonstra que 29% dos professores são adeptos às ideias do Freire. Em uma conversa com um colega na sala de aula, eu expus minha opinião política. E o professor ouviu e ficou altamente alterado, sobrepondo a opinião dele sobre a minha, falando que a dele era certa, a minha era errada, e, aliás, ele difamou o meu candidato, falando mal e querendo que a gente assumisse o voto dele e não o nosso. Sobre a questão da ideologia de gênero, claro que os defensores dela vão dizer que não é ideologia de gênero, é identidade de gênero. E são vocês que estão dizendo que é ideologia de gênero. Por que a gente fala ideologia de gênero? Porque é um pensamento ideológico, um tipo de pensamento sobre aquela questão que não é um pensamento consensual, universal. Ele é uma visão também, uma visão parcial. Mas os defensores dizem identidade de gênero porque eles realmente acreditam que eu posso ter a minha parte biológica de homem, mas na minha mente ser uma mulher. Agora imaginem ensinarem isso para uma criança. Ela falou que tem que experimentar, abraçar as pessoas, assim, ver o que você sente por elas. Ela disse que hoje em dia já tem várias cirurgias, se você for uma menina, pode se tornar um menino. Sim, crianças podem escolher se podem ser homossexuais, elas podem ter ou não o apoio dos pais, mas se não tiverem, também não precisam ligar para isso. Mas quando você estivesse preparado, você poderia começar a sua vida sexual.
Mas e quantos anos você tinha quando a professora falou isso pra você? Não gostaria que meus filhos fossem doutrinados na escola, independente do partido que fosse. Outra coisa também, não gostaria de chegar em casa e ver um filho meu brincando de boneca por orientação da escola. Igualmente minha filha, tu cria ela para ser uma princesa, quando entrar na faculdade ela entra como uma princesa e sai lá de dentro de mão dada com outra guria, gritando abaixo machismo, fascista, ou isso ou aquilo. O mais importante disso tudo aí é a discussão que se criou em torno desse fato e desse projeto do Escola Sem Partido. Principalmente porque agora se vê quem são as pessoas que estão engajadas e são contrárias a esse projeto. Vocês podem notar, podem reparar que todas elas têm um cunho ideológico e político ligado aos partidos de esquerda. Aqui em São Lourenço do Sul, principalmente ao PT, porque nós não temos aqui em atividade nem o PSOL nem o PCdoB, que também certamente seriam contra esse projeto. A Escola Sem Partido é muito importante porque vai acabar com a tentativa de doutrinar os filhos da gente de um lado só, e vai preservar o aluno e vai dar a tranquilidade para ele ter o direito de escolher o que ele quer, tanto no setor religioso como no partidário. Muito mais do que a constitucionalidade desse projeto, que eu considero que seja constitucional, e isso eu estou amparado no parecer de Ives Gandra Martins, um grande jurista brasileiro, e também Miguel Najib, que é o idealizador a nível nacional do Escola Sem Partido. Muito mais do que a constitucionalidade, é preciso que façamos uma simples leitura da lei que foi aprovada aqui na Câmara Municipal de São Lourenço do Sul. Tenho certeza que se todos fizerem isso, vão chegar à mesma conclusão que eu cheguei. Não há nenhum tipo de mordaça, não há nenhum tipo de restrição a que o professor possa falar qualquer assunto em sala de aula e sobre qualquer tema, inclusive política. O que não pode é doutrinar ideologicamente os alunos segundo a sua concepção ideológica e filosófica. O que se busca com esse projeto de lei, e com essa lei agora aprovada em São Lourenço do Sul, é que sempre se tenha um espaço igual a todas as tendências ideológicas, e que se o professor for confrontado, que ele não tome isso como uma contraposição à sua filosofia, mas sim uma manifestação consciente daquele aluno que pensa diferente do professor. É isso que se quer com a lei, é isso que se quer em sala de aula. Eu tenho certeza que todos os pais são favoráveis a isso. Nenhum pai quer que o filho seja doutrinado ideologicamente, politicamente, partidariamente em sala de aula. Tenho certeza disso. A lei pede neutralidade ideológica, política e religiosa. Então, e segue nessa linha, né, toda a lei. Por que essa minoria, por que essas pessoas são contra? Me faz pensar que elas pensam em fazer doutrinação dentro da sala de aula, militância, né? Então eu apoio Escola Sem Partido sempre e continuo sem entender por que ainda algumas pessoas falam em lei da mordaça e outras coisas. Escola Sem Partido, né, como o próprio nome diz, pode até causar duplo entendimento, né? Sem partido, tipo, não tomar partido de nada. Muita gente confunde também com o partido em si, partido político. Eu acho que as duas coisas também se equivalem. Então, não tomar partido. Na escola, eu acho que o professor tem que ensinar matemática, tem que ensinar o português, tem que ensinar a geografia e história, e não se preocupar em ensinar política. Não que não possa debater política ou falar de política na sala de aula, eu acho que só não pode ter a doutrinação. Escola sem partido, escola sem doutrinação. Não tem que doutrinar a criança. Eu, como professor, posso dizer com toda clareza, com toda confiança, eu li o projeto, são 2 páginas, né? Depois tem mais algumas de explicação, mas o essencial ali são 2 páginas, né? Que aquilo em absolutamente nada prejudica o meu trabalho, em nada me oprime, como se costuma dizer, muito pelo contrário, né? O que ali está sendo dito é que o professor deve se compatibilizar com o trabalho dele, deve ser compatível com a ideia de pluralismo das ideias, o que significa que tu deve apresentar para o aluno, o professor deve apresentar para o aluno não apenas uma visão de mundo, como se aquilo fosse uma verdade consagrada e inquestionável,
mas diferentes possibilidades de pensamento. Então isso de jeito nenhum vai ser uma mordaça, como se diz. Ao contrário, vai ser uma ampliação do conteúdo. O professor não tem que estar dizendo em quem vai votar, em quem os alunos devem ou não votar. Então eu não vejo mordaça. Quem fala em mordaça é porque quer doutrinar, né? Quer levar as pessoas a pensarem do mesmo jeito que elas. E a pessoa tem que ser livre, desde a criança, tem que ser livre para pensar por si próprio. Não tem que ser doutrinado, levado por ninguém. Eu acho que escola não é um lugar de se fazer política. Eu sou da época que a gente tinha educação moral e cívica, e hoje as coisas estão viradas. Eu acho que bem para pior, né? No momento que se começa a misturar política com educação, eu acho que não é o certo. Eu acho que escola tem que ser laica e apartidária. Os professores têm que ser neutros. Eu me pergunto por que algum professor seria contra isso. Talvez porque vai ter que estudar mais. Talvez porque não vai poder mais dizer que o único pensador na história importante foi Marx e os marxistas em geral, mas porque vai ter que apresentar pensadores contrários a esse pensamento, e isso implica uma quantidade muito maior de estudo do que essa gente está acostumada. Talvez esse seja o principal medo, eu não vejo outro. Agora, é claro, essas pessoas elas têm medo de ler 2 páginas, que é o projeto, quanto mais não vão ter medo de ler uma biografia muito mais extensa. Então é sem partido mesmo, sem partido A, B, C ou D. Essa é a escola sem partido que eu acredito e tenho certeza que é o mais certo a ser adotado mesmo. O grande problema do pessoal que é contra esse projeto, o projeto Escola Sem Partido, é que já na largada eles negam a existência de um problema, que é a doutrinação. Ao mesmo tempo eu me pergunto, será que várias câmaras de vereadores, assembleias legislativas e o Congresso Nacional estariam discutindo uma coisa que não existe? Então é meio complicado você já partir desse ponto de discussão. Você negar o projeto por causa dos meios dele é uma coisa, mas agora você negar a existência do problema é diferente. Escola sem partido. Eu sou a favor. Eu sou a favor da escola sem partido. Sou a favor do escola sem partido. Eu sou a favor do Escola Sem Partido. Sou a favor da escola sem partido. Eu sou a favor desse projeto de Escola Sem Partido. Eu sou a favor do Escola Sem Partido. Eu sou a favor da Escola Sem Partido. Eu sou a favor do Escola Sem Partido. Sou totalmente a favor da escola sem partido. Eu sou a favor da escola sem partido. Eu sou a favor da escola sem partido. Sou a favor do Escola Sem Partido.